Galera, deixa eu falar logo que esse vídeo vai ser um daqueles de lacração esquerdalha, através de obras muito bobas da cultura pop. Cê sabe, um daqueles que o youtuber pega alguma parada nostálgica da nossa infância e afirma que, sei lá, a animação Robôs é na verdade uma grande parábola marxista. Aí o produtor de conteúdo pode se mostrar como um cara sagaz e diferenciado. Você valida sua nostalgia pelo negócio e a si mesmo como um consumidor de cultura pop mais inteligente e politicamente engajado. E com sorte a gente ainda consegue ter alguma discussão relevante sobre alguma coisa. É um subgênero maravilhoso. A galera gosta muito de fazer isso com One Piece. Eu até podia entrar nesse bonde, mas eu não sou tanto assim o cara de One Piece. Eu tô empacado em Punk Hazard há tipo 1 milhão de anos. Mas tem um outro quadrinho, entre os mais vendidos de todos os tempos, que também é de aventura e comédia, sobre heróis cartunescos comilões que resistem à opressão de um império global na base da porradaria. Enfim, eu percebi que muita gente das gerações mais novas aqui no Brasil não conhecem Asterix ou conhecem muito pouco, e eu acho isso um crime. Eu culpo isso no fato que aqui eles passaram uns anos num limbo editorial, e mesmo assim já faz um tempo que eles são meio carinhos, mesmo bem antes de gibi no Brasil virar um artigo de luxo que só tiozão colecionador pode comprar. Mas eu recomendo demais que todo mundo dê o jeito que precisar dar pra conseguir ler, porque pelo menos entre os primeiros 24 volumes, escritos originalmente pelo René Goscinny e desenhados pelo Albert Uderzo, todos eles eu acho bons, a maioria eu acho excelente. É o ano 50 a.C. e toda a Gália foi conquistada pelos romanos. Toda? Não, porque uma aldeia de irredutíveis gauleses ainda resiste ao invasor. O druida Panoramix é o único que sabe produzir uma poção mágica que temporariamente dá super força a quem bebe. É o que permite as aventuras de Asterix, o gaulês baixinho e esperto, e Obelix, o seu melhor amigo grande e burrinho, ao longo de todo o mundo antigo. As histórias são essa grande comédia anárquica que mistura humor físico e pastelão bem executado, trocadilhos misturando história antiga e cultura pop, e algumas das piadas mais específicas possíveis do tipo que ninguém vai pegar. Por exemplo, essa daqui de Asterix e Cleópatra que eu só fui sacar depois de 20 anos. Esse personagem, o número bis, é um egípcio que veio de Alexandria para falar com Panoramix. Que bom rever você, ó caro amigo meu. E o Panoramix vira pros outros gauleses e fala: é um alexandrino. Parece um quadro totalmente autoexplicativo, mas veja bem. Na poesia, um verso de 12 sílabas poéticas dividido em 2 hemixíquios com sílabas tônicas na sexta e 12ª sílabas chama-se um alexandrino. Aí se você for fazer a métrica do que o número bis falou... Caraca, Goscinny, parabéns pela melhor piada que você precisa de um mestrado em letras pra pegar. Enfim, esse é o quadrinho francês de maior sucesso do mundo e um dos melhores da história, que eu amo desde que eu descobri a coleção do meu avô com 12 anos, e até hoje é um negócio que me faz extremamente feliz. Mas uma coisa que me pega com Asterix é que mesmo sendo um desses mega sucessos, vendido no mundo todo, que rendeu um monte de filmes, merchandising e até um parque de diversões na França, mesmo sendo um quadrinho de comédia para todas as idades, leve e divertido, eu também sempre achei uma parada mó sagaz que manda muito a real. Um pouco disso vem direto da sua identidade como ícone francês. Tipo, no Brasil a gente pega nossas crianças e fica: olha Joãozinho, o Cebolinha tentou roubar o coelho da Mônica e agora ele apanhou. Nos Estados Unidos eles são mais: olha, Little Jimmy, o Pato Donald se deu mal e o tio Patinhas ensinou a importância do livre mercado. E já na França eles são mais: olha, Petit Jacques, Asterix e Obelix vão resistir contra as forças invasoras. Vive la France! No fim das contas, não podia ser diferente. Claro que o francês também não deixa de ser europeu, e como europeu, ele é meio filho da puta e automaticamente cúmplice de tudo que deu errado no mundo nos últimos séculos. Mas também tem um orgulho nacional justificado aí. A França tem um histórico de ser ocupada e, por sua vez, de resistência, mesmo muito depois da Gália. Ela foi conquistada pela Inglaterra no século XV, como parte da Guerra dos 100 Anos, e a coroa só voltou à cabeça dos franceses graças aos esforços da Joana d'Arc e a sua turminha. E mais importante, quando a primeira
história do Asterix foi publicada em 1959, só se passou 15 anos desde que a França tinha deixado de ser ocupada pelos nazistas. E o Goscinny era filho de imigrantes poloneses judeus, enquanto os pais do Uderzo eram imigrantes italianos que foram para a França bem a tempo de escapar do fascismo do Mussolini. E todo mundo sabe o quanto Hitler se inspirou na estética romana. Para honrar o triunfo do grande César, eis os seus circos máximos! Ave César, aqueles que vão morrer te saúdam. Oi, Juju, tudo bem? Mas mesmo com esse orgulho gaulês no seu DNA, a série nunca recorreu a jingoísmos baratos para justificar o seu direito por defender sua identidade gaulesa contra o invasor. Eles são amigos de todos que se opõem ao imperialismo de Roma. Com a ajuda da poção mágica, eles transformam a história antiga numa grande farsa. Mas ainda assim, eu sempre achei que permanece meio que um subtexto sombrio no meio disso tudo. Que eles são um povo colonizado e oprimido, e a vida deles é uma de eterna resistência. Seja quando eles vão usar da violência, ou seja quando eles vão só viver os seus costumes e cultuar os seus muitos deuses pagãos, por Tutates, por Belenos, por Belisama e tudo mais. E César não quer simplesmente destruir os gauleses, ele quer conquistá-los. E quando a força bélica não é o suficiente, ele precisa pensar em métodos mais sofisticados para, se não esmagá-los, então conformá-los ao modelo romano. Por exemplo, no combate dos chefes, Roma coloca nossos heróis contra outra aldeia gaulesa. Só que esses gauleses, ao invés de resistir o invasor, são grandes puxa-sacos, se autodenominam galo-romanos e fazem de tudo para ser bons cidadãos do Império, que é um grande caso de mímica colonial e uma paródia da França de Vichy durante a Segunda Guerra. Já em O Domínio dos Deuses, César decide apelar para a gentrificação e constrói um condomínio de luxo do lado da aldeia, lentamente desmatando a floresta e assimilando os gauleses a Roma, primeiro transformando eles em uma aldeia indígena que vive em torno do comércio turístico e, eventualmente, em verdadeiros romanos. Mas o ápice pra mim veio em Obelix e Companhia, de 1976, quando o Grande Império decidiu usar contra os gauleses a arma mais suja e mais poderosa de todas, o capitalismo. Os gauleses irredutíveis vivem sua vidinha pastoral bucólica na sua aldeia, comendo javalis, batendo em romanos e cultuando seu monte de deuses pagãos. Eles não vivem em prol do trabalho e não se importam muito com o dinheiro. E entre eles, a maior de todas as ameaças para os romanos é Obelix, porque afinal ele caiu no caldeirão da poção mágica quando ele era criança, então os efeitos dela duram para sempre, e sentar-lhe a porrada nos romanos é um dos seus maiores prazeres na vida. Mas o que ele tem de invencível, ele não tem lá de muito inteligente, então ele pode ser facilmente manipulado. Em Roma, César não aguenta mais ser humilhado e acha todos os seus senadores incompetentes. Eis que entra Régios Velhacos, um jovem universitário sofisticado e ardiloso com um plano ousado. É simples, ó César. Ambição pelo lucro. O ouro, novos hábitos de consumo. Eis o que enfraquecerá e tomará o tempo dos gauleses. Eles vão lutar por outra coisa e nunca mais para defender a sua aldeia. Então um negócio recorrente nas histórias é que o Obelix é um escultor e entregador de menires. Os menires são esses monumentos encontrados em várias civilizações antigas. Até hoje os historiadores não sabem exatamente para que serve um menhir. Eles suspeitam que eles podem ser para marcar território, ou marcar um túmulo, ou para cerimônias religiosas, mas é tudo especulação. No geral, eles são só essas pedras esculpidas gigantes. Aí um dia, o Obelix está entregando o seu menhir quando ele dá de cara com Régios Velhacos, que se apresenta como um colecionador de menires. Oh, que belíssimo objeto de arte você tem aí atrás de você. Atrás de mim? Oh, não tem nada atrás de mim. Tem sim, um menhir. Oh, tinha esquecido. É mesmo um menhir. Soberbo! Onde você o encontrou? Eu não encontrei, eu fiz. Eu faço e entrego menires. Qual é a média mensal de vendas? Quando as pessoas têm um menhir, não querem mais nenhum, não entregam muitos. Quanto custa este? Não sei, normalmente eu troco um menhir por outra coisa. Compro 200 sestércios. Sestércios? Sim, uma moeda forte e estável, não se desvaloriza. Além disso, é melhor ter dinheiro, você pode comprar coisas para comer. Você será o homem mais rico da aldeia, o chefão, o mais importante. E assim começa a jornada de Obelix para se tornar um magnata do big business dos menires. Ah, estava esperando por você, Obelix. Vamos caçar javalis? Não. Está doente? Não estou doente, tenho trabalho. Não tenho tempo para desperdiçar em ociosidades. Vou brincar com Asterix, Defix, estou ocupado. Todo dia, Obelix esculpe e entrega um menhir para velhacos. Como isso não dá tempo para ele caçar javalis para comer, ele contrata alguém para caçar por ele. Que maravilha! É ainda mais artístico que o primeiro. Eis 400 sestércios. Não, 200. Os preços subiram.
Pra onde? Não. Problemas de desaceleração da economia, fluxo de oferta e demanda, reversão atípica das expectativas, flutuação cambial. É muito complicado. Mas o mercado não é moleza. A demanda cresce e exige que Obelix entregue mais menires para conseguir ainda mais dinheiro. Então ele precisa terceirizar a produção. Asterix, você quer me ajudar a fazer menires? Vou explicar. Se a demanda for igual à quantidade de bens produzidos, dividida pela quantidade de moeda boa, multiplicada pela quantidade de moeda má que está de circulação, os preços cairão. Você compreendeu? Então Obelix contrata outros para esculpir menires por ele, e mais outros para caçar os javalis que eles vão comer. Logo, ele se torna a sensação da aldeia. Os outros gauleses decidem que eles também querem uma fatia desse bolo e se tornam a concorrência. Assim, a aldeia toda passa a girar em torno da poderosa indústria do menir. Mas enquanto rola essa desgraça toda na galha, vamos avançar uns 2020 anos e falar sobre política francesa nos anos 70. Não é nenhum segredo que o vilão desse álbum, Régis Velhacos, é uma caricatura do Jacques Chirac. Pra quem não sabe, ele foi um político de centro-direita e um dos mais famosos da história da França, em especial porque ele foi presidente de 1995 a 2007, o que foi muito depois desse quadrinho ser publicado. Então, mais relevante para esse caso, ele também foi o primeiro-ministro francês de 1974 até abdicar em 76. E sim, a França tem tanto um presidente quanto um primeiro-ministro. Eu acho isso engraçado. Agora, tenta se situar na França dos anos 70, depois de passar por 30 anos de crescimento econômico pesado e reconstrução no pós-guerra, os tais dos 30 Glorieuses. Tá tudo ótimo, mas aí, bum, crise do petróleo em 73. A economia entra em parafuso no mundo todo e a gente pode sentir os presságios do neoliberalismo vindo tomar o ocidente com força. O Chirac era o que chamam de um énarque, ou seja, um graduado da ENA, a École Nationale d'Administration, ou a Escola Nacional de Administração. A ENA era o que chamavam de uma das Grandes Écoles, ou seja, essas universidades super exclusivas de ponta que formavam a nata da elite política e burocrática do país. Por exemplo, tanto o Chirac quanto o Emmanuel Macron, o atual presidente da França, saíram de lá, eram anarques. Inclusive, para deixar ainda mais na cara, no quadrinho, Régis Velhacos se formou na NEA, a Nouvelle École de Franchise, a nova escola dos alforriados, mas só dá pra pegar essa piada na versão em francês. Enfim, até ela ser abolida em 2021, pelo próprio governo do Macron, ironicamente, a ENA era vista como emblemática do elitismo francês e uma fábrica de tecnocratas tal qual o jovem Chirac. Essa galera de criação privilegiada, prontos para usar toda a sua super especialização técnica e total falta de tato com a massa para corrigir a economia na base de fórmulas e lógicas neoliberais. Tipo política de austeridade, cortes de gastos públicos, privatizações, desregulamentações, incentivo ao consumismo. Com isso eu acho que a história de Obelix e companhia faz cada vez mais sentido, né? Então, depois de criar esse mercado de menires artificial na Gália, parece que os romanos finalmente têm os gauleses castrados pelo capitalismo, mas em consequência eles estão investindo um dinheiro absurdo em um estoque de menires que eles não têm onde enfiar. A narrativa escala quando a ação deixa a aldeia gaulesa por 7 páginas para analisar como isso está afetando Roma. Velhacos bolou um plano para a República recuperar seu investimento e ainda lucrar em cima disso, introduzindo os menires como artigos de luxo entre os próprios romanos. César arma uma grande campanha. Não uma campanha com soldados, do jeitinho que ele gosta, mas uma grande campanha de marketing. A demanda para menires hoje é praticamente nula. Precisamos, portanto, usar a nossa criatividade para provocar e desenvolver uma necessidade dinâmica no consumidor em potencial. Para isso, estudemos os elementos que nos permitirão atingir as nossas previsões. As pessoas compram A, o que é útil, B, o que é confortável, C, o que é agradável, D, o que causa inveja nos vizinhos. Está no item D o ponto básico da campanha. Uma campanha, partindo de uma estratégia de posicionamento mercadológico, deverá nos permitir atingir rapidamente um segmento de mercado suscetível de absorver todos os nossos estoques. O reconhecimento das qualidades e benefícios do produto será obtido por uma massificação intensa do citado produto. Qualidades que podemos definir assim: A, durabilidade, B, ineditismo, C, outras qualidades que eu ainda vou descobrir. Mediante uma projeção hipotética, posso afirmar que obteremos resultados verdadeiramente espantosos. Eu tenho certeza que iremos vender muitos menires em toda Roma. E de fato, o menir se torna uma grande febre. Velhacos está prestes a expandir a indústria com produtos derivados. Nada pode dar errado. Aí as coisas dão errado. Entra em cena a indústria competidora de menires nacionais made in Roma.
César tenta proibi-los, mas isso é considerado inconstitucional porque eles são produzidos pelos escravos e o único direito que eles têm é o trabalho forçado. Depois de muitas greves e manifestações públicas, ele se vê forçado a revogar a suspensão. Logo, outros mercados entram na disputa. Menires egípcios, menires fenícios, menires gregos. César tenta limitar as importações, mas o mercado está saturado e o interesse do consumidor segue decaindo. O tesouro romano entra em déficit. A grande bolha econômica do menir está prestes a estourar. E no meio tempo, Velhacos deixou ordens aos legionários na Gália para continuar comprando menires e aumentando os preços. E por isso, César está prestes a abrir falência e Roma está quase entrando em estado de guerra civil. E tudo por causa do menir, que no fim das contas, continua sendo só uma pedra gigante que não serve pra porra nenhuma. Esse foi o último álbum que Goscinny escreveu por inteiro e viu ser publicado. Ele morreu de repente no meio da produção do álbum seguinte, Asterix entre os Belgas, e depois disso o Uderzo passou a assumir também como roteirista. E com todo respeito ao Uderzo como desenhista, mas como roteirista... Bom, digamos que tem um consenso universal entre fãs de Asterix de que a qualidade despenca a partir daí. Mas como a sua derradeira canetada, o Goscinny deixou um dos comentários mais afiados sobre a tolice e o absurdo do liberalismo dentro do gibi engraçado dos gaulês narigudos. Mesmo que você não esteja ligado no contexto da França nos anos 70 ou não reconheça a caricatura do Chirac, isso não interessa. Porque Obelix e companhia transcende seu contexto e continua um quadrinho incrível até hoje. Não só uma sátira política da época, mas uma fábula socioeconômica atemporal. Eu ainda não falei como a história acaba, né? Então o Obelix fica de saco cheio de brincar de burguês e percebe que prefere a vida simples de antes, caçando javalis com Asterix. Regis Velhacos volta pra Gália tentando salvar a própria pele e manda interromper a compra de menires. A aldeia se une mais uma vez pelo seu interesse primitivo em comum, deitar os romanos no soco, Velhacos incluso. Os gauleses se encontram livres do frenesi ganancioso e voltam a viver suas vidinhas idílicas. Enquanto o sestércio perde seu valor, Roma entra em profunda crise econômica e esse proto-capitalismo da antiguidade implode sobre o seu próprio peso. Todos os nossos amigos estão cheios de sestércios. O que será que vão fazer? Não vai ser grande coisa. Hã? Soube que Roma está atravessando uma enorme crise econômica. Não sei a razão, mas de qualquer forma, o sestércio está totalmente desvalorizado. É? O sestércio não serve nem pra fazer lastro. E se você reparar bem, a gente mal falou do Asterix aqui, mesmo ele sendo teoricamente o herói da história. Ele e o druida Panoramix são os únicos que percebem o absurdo da situação e não entram na pilha do Velhacos. Na verdade, ele passa o álbum todo quase sem agir, porque ele sabe que esse esquema todo é autodestrutivo. Ele pode não saber exatamente como, mas ele sabe que a qualquer momento toda essa ganância sem sentido vai acabar se autocanibalizando. Aí, se me permite parafrasear de forma muito chula e um pouquinho inadequada as palavras de um xará colega de YouTube, no fim, Asterix vence simplesmente não fazendo nada, com a certeza de que o capitalismo falhou, falha e falhará. Ergo... Esse vídeo eu acho que ele acaba servindo como uma espécie de contraparte daquele meu vídeo sobre a saga dos Tio Patinhas e o liberalismo que eu fiz anos atrás. Se você nunca viu ou só viu na época, eu acho que vale a pena fazer uma dobradinha com esse aqui. Mas eu fiquei bastante feliz com o resultado desse vídeo. Eu queria falar sobre Asterix há muito tempo, e eu realmente espero que esse vídeo encontre seu público. Inclusive, se você quiser compartilhar ele por aí, eu ficaria bastante feliz. Mas enfim, vocês estão vendo aqui, passando pela tela, os meus lindos apoiadores, que me ajudam a manter esse canal de pé. Se você tiver interesse em se juntar a eles, o link tá aqui na descrição. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, essas coisas todas de YouTube. E galera, eu vejo vocês na próxima, um caloroso beijo de poção mágica na bunda de vocês e até a próxima. Tchau!